Tem uma coisa que a gente não falou, mas só rapidamente um comentário. Eu acho que as redes sociais ajudaram um pouco nesse quesito, né? Sim, é verdade, tipo, nesse sentido de você tentar um espaço, tentar ser visto, sem ter que, vou falar uma palavra, um termo chulo aqui, mas babar ovo das pessoas, sabe? Assim. Hoje eu quero falar sobre um assunto seríssimo. Eu já entrei em contato com o Ministério da Educação para que o episódio 18 da temporada 2 do Bob Esponja entre, né, na grade curricular dos artistas visuais. Então, não é que vai entrar nas aulas isso. Tem que ter uma disciplina só para esse episódio, Bob Esponja. Né? Tu assistiu, né, o episódio? Eu assisti. Eu não fiz artes plásticas na faculdade, mas eu acho que é super cabível, cara, essa tua reivindicação aí. Faz logo Se sentiu uma tocada pelo episódio? Como Muito. Porque eu posso não ter feito faculdade, mas eu me atrevo a ser artista. Ó, a gente vai fazer um grande resumo aqui do episódio para quem quiser assistir ou quem não assistiu ou quem quer lembrar, né, fazer um resumo para a gente contextualizar aqui os pontos críticos que eu acho que traz muitas reflexões, mas eu tô falando sério mesmo, traz muitas reflexões boas esse episódio. E tá disponível aí, tem no YouTube. Pode falar Pluto TV? Pluto TV, tô fazendo propaganda, né? Você acha fácil? Procura... No YouTube tem. Procura aí, episódio 18, chamado O Artista Desconhecido, da temporada 2, Bob Esponja. Então, inclusive, sou grande fã de Bob Esponja. Eu também gosto de Bob Esponja. Vamos fazer um resumão aqui com imagens. A gente não pode passar o vídeo, né? Direitos autorais, pá. Enfim. Tudo começa com o Lula Molusco, ansioso para ser professor de artes. E ele acha que vai revolucionar e todo mundo vai seguir regras dele, né? Sua doutrina como professor de artes plásticas. Isso. Já começa com esse chapeuzinho clássico de representação de artista, né? Aí ele diz que todas as donas de casa entediadas vão fazer aula com ele. E aí ele estava esperando vir um monte de gente. Só que as pessoas estavam interessadas em culinária. Na aula de culinária, E aí só apareceu Bob Esponja interessado na aula dele e ele fica decepcionadíssimo. Enquanto o Bob Esponja tá empolgadíssimo. E aí Bob Esponja ali empolgado, ó a cara do Lula Molusco... A cara clássica do Lula Molusco, né? Enfim. É como dizem, né? Depois dos 30 a gente passou a entender melhor o Lula Molusco. Isso, todo mundo que achava o Lula Molusco um chato, virou o Lula Molusco. O Lula Molusco passa um desafio a ele pra fazer um círculo. E aí o Bob Esponja... arrasa no círculo. Broca. Aquele do quadro era o Lula Molusco, que é o professor. Isso, aquele do quadro era o Lula Molusco. E aí o Lula Molusco fica assustado. Que círculo perfeito, né? E aí como é que você fez esse círculo? Aí o Bob Esponja vai ensinar. Ele fez um rosto, ele tirou os detalhes do rosto e só sobrou o círculo. O cara é tão foda que ele fez o contrário, entendeu? Então foi assim que o Bob Esponja fez o círculo. Ih, peraí, volta ali. Nunca que aquela borracha ali de topo de lápis ia apagar funciona perfeitamente assim, velho. Essas borrachas de topo de lápis é horrível. Só faz sujar, manchar. A única função daquilo é morder aquilo pra... Morder, isso. Inclusive, eu conheço uma história de uma pessoa que mordeu, engoliu e teve que... A mãe botou pra ele procurar na bosta. Isso. E achou a borracha na bosta e teve que voltar. Voltar a usar. Agora, se ele continua a morder a borracha, já não sei, depois disso. Não vamos citar quem é. Não citamos nomes aqui. Isso. E aí ele mostrou outra coisa que ele fez, ele brincando em cima do Lula Molusco. Com papel, né? Ele foi fazendo várias artes com papel. O Lula Molusco rasgou o papel e ele fez arte com papel rasgado. Né? O Bob Esponja chegou arrasando e o professor ficou com inveja. Isso. Né? E aí ele vai ensinar a fazer uma escultura no mármore. Dá tudo errado. Né? Isso ele foi fazer, ele dá só uma martelada e desmantela tudo. Bob Esponja dá uma martelada e sai essa obra aí, né, Michelangelo. Uma obra bastante michelangélica, né? E o detalhe é que o que cobre o bingolinho do cara é uma concha, então tá dentro da temática do... Lula Molusco fica com essa cara de raiva / inveja. Como pode meu aluno ser melhor que eu, cara? Você nem seguiu os manuais de arte aqui. E ele tem um livro lá, As Regras da Arte. Bob Esponja fica arrasado porque ele não seguiu essas regras da arte. E ele não se acha merecedor de ser aluno de Lula Molusco. Fala assim, como assim? Ele acreditou nas críticas de Lula Molusco, né? Lula Molusco, com inveja, começou a esculhambar tudo que ele estava fazendo. E falou, você não segue as regras, os manuais das regras de arte, enfim. E aí o Lula Molusco diz que ficou horrível, faltou esse detalhe aqui, ele botou o próprio nariz, né? Isso aí já mostra o quanto ele quer que os seus alunos sejam extensão dos seus valores, né? Da sua própria cara. Bob Esponja fica arrasado. E aí aparece um colecionador de arte
depois que o Bob Esponja cai fora. O Bob Esponja vai embora arrasadinho. O Bob Esponja foi parar no lixo. Ele se acha tão lixo. Ele vai parar no lixo. Que ele fala, eu vou pro lixão, velho, da fenda do biquíni. Lula Molusco fica puxando um saco desse colecionador, né? Super... Meu Deus do céu, você tá aqui, né? É a oportunidade, bateu a minha porta, né? Uma grande oportunidade. Lula Molusco vai mostrar os trabalhos dele. Ele mostra essa pintura, que se chama Corajoso e Macho. Corajoso e Macho, verdade. Eu gostei. Eu também gosto desse autorretrato. A gente vai chegar na visão crítica melhor desse episódio. Então vamos chegar lá no aprofundamento. E escultura, né? Esse aqui eu acho que é Lula Molusco descansando, alguma coisa assim. Isso. E aí o colecionador vê a escultura que o Bob Esponja fez. Mas primeiro ele meio que dá uma esculhambada em tudo que o Lula Molusco tá mostrando, que é dele mesmo, né? Isso. Aí o Lula Molusco fica ali assim, meu Deus do céu, aí ele diz que é dele, não é minha, essa escultura é minha, né? Quando ele vai levar a escultura para entregar lá no carro do colecionador, a escultura quebra um pedaço, quebra a cabeça. Sai a cabeça. Lula Molusco fica desesperado e vai procurar o Bob Esponja para corrigir aquela cabeça. O Bob Esponja tá lá no lixo, arrasado, né? E aí ele pede para o Bob Esponja refazer tudo. E Bob Esponja simplesmente não consegue mais. Porque a autoimagem dele foi destruída. Ele deixou de acreditar em si mesmo. E porque o colecionador prometeu voltar no dia seguinte para pegar a escultura reformada, né? Aí o Lula Molusco ficou desesperado. Não, vou atrás do Bob Esponja para ele fazer uma nova, para o colecionador poder ficar com a nova boa, né? E aí o Bob Esponja falou, eu tenho que ler os livros de regras da arte para voltar a aprender a fazer arte, né? Vou seguir, então, o caminho do mestre, que ele tá me dizendo que tem que ser dessa forma, então eu vou ler o livro e vou botar em prática. E aí o Bob Esponja não consegue mais fazer nada e o Lula Molusco fica desesperado. O Lula Molusco fica pé da vida e começa a destruir tudo lá. Ele tem uma crise, meu irmão. Isso. E aí quando o colecionador volta, o Lula Molusco não quer mais saber de nada e diz que agora tudo pertence ao zelador que trabalhava lá. Né? E aí o colecionador vê uma obra que o Lula Molusco fez sem querer. Naquele acesso de raiva dele, ele foi quebrando tudo, aí fez o Davi, né? O Davi do Michelangelo. E aí o zelador se aproveita daquela situação e fala, é minha mesmo, e pronto, vai fazer sucesso. E o episódio basicamente é isso. E aí, quando você vê esse episódio do Bob Esponja, que tipo de reflexão isso te traz? Comenta aí, você, depois de ver o episódio. Você volta aqui e comenta. Existe a crítica do episódio, existe a crítica do episódio. Todo artista, ele sabe que ele é um pouco vulnerável ao tempo que ele vive, ao contexto que ele vive. O artista pode fazer um trabalho que tem muito valor ali, mas o lugar e o tempo que ele vive... E as pessoas. Quando eu falo lugar e tempo, é tudo isso que está ali naquele momento, né? Não podem trazer esse reconhecimento para o artista. Né? E o artista acha que ele não tem valor, mas às vezes ele está num tipo de contexto que não... favorece esse esse valor ser reconhecido, isso, né? Não reflete, né? Ele expressa, mas a coisa não volta. Por conta do lugar em que ele vive, né? E não só isso. Não é só sobre a mentalidade do lugar, mas é a dinâmica das relações também. Então, esse episódio do Bob Esponja, ele traz uma série de dinâmicas, né? De interação entre os personagens. De tipo, quem conquista o colecionador, né? Quem diz de quem é a autoria, quem fez, quem não fez. Como isso foge, às vezes, até do próprio artista, né? Da mão do artista. E, às vezes, ele precisa lançar mão desses personagens ou desses estéticos, assim, para alcançar o mercado também. E aí fica essa faca de dois gumes, né? O artista, ele, às vezes, se dá conta de que não basta tentar fazer um trabalho bom. Ele precisa... estar dentro da dinâmica, ter a sorte e a... Como é que chama a pessoa que tem facilidade de circular? Oh, meu Deus. Articulada. Isso. Então ele tem que ter sorte e tem que ser articulado, né, para se dar bem como artista. Não basta querer fazer um trabalho, sei lá, tirar o seu melhor para fazer um trabalho interessante, em narrativa, em estética, em tudo, né? Então ele precisa saber como isso vai se infiltrar na realidade para que ele possa ter reconhecimento e possivelmente viver daquilo. Isso aí me lembra um pouco sobre essa
geralmente o artista ele fica ali no ateliê, ele está ali criando, é uma coisa um pouco mais solitária, mais afastada. Apesar dele ter vontade de socializar através da sua obra, ele tem que passar a estar nesses lugares. Ele tem que... não adianta só a obra dele existir, entendeu? Ele também tem que existir junto com a obra, ele tem que se mostrar, ele tem que se fazer presente, né? Sim. Então, eu penso nisso também, né? Não tem tanto a ver assim, com o que está mostrando no episódio, mas fala sobre essas relações que você comentou. O artista tem que ter um mínimo de sociabilidade. Eu penso assim, se ele não tem essa sociabilidade, essa articulação, ele vai se tornar cada vez mais dependente de alguém que faça isso por ele. Uhum. Então, alguém pode ajudar esse lado, esse ponto fraco dele. Só que quando você aumenta a dependência, o outro pode abusar de você também, né? Porque você só depende de mim para vender, e aí? Sim. Né? Então, eu faço o que quiser com você, né? E aí a gente cai nesse lugar de que poderes são esses, né? Quem são essas pessoas ou instituições que definem o que é ter valor no trabalho artístico e que tempo é esse que define qual é o valor do trabalho artístico, né? E às vezes a gente se coloca nesse lugar mesmo de essas pessoas dizerem e influenciarem o nosso caminho mesmo dentro da carreira ou de produção. E muita gente desiste porque essas posições de status não estão corroborando com o que ele vê dentro da própria obra, né? Eu acho que no mundo artístico em geral, tanto com música, com tudo, isso existe muito forte. Essa reflexão aqui não é só para artista visual, não. É para todos os artistas, né, eu acho. E outra coisa também que eu acho que é interessante que esse episódio traz, tem uma coisa chamada de profecia autorrealizável, é que o fato de você acreditar que não é capaz já faz você não agir a favor daquilo e se torna autorrealizável. Você acredita que não é capaz, não vai conseguir, e, portanto, você não faz, você não consegue. Não estou querendo dizer que tudo depende de você fazer, mas uma parte do resultado é da sua fé naquilo também, né? Então, o contexto do Bob Esponja ali matou essa fé dele. Então, às vezes, o ambiente não está favorecendo você acreditar no valor do seu trabalho e você pode acabar deixando de produzir. Né? Então, você precisa... Se o ambiente não favorecer, você precisa tentar se favorecer a si mesmo, no sentido de o ambiente não está ajudando, mas eu não posso... Eu vou procurar outro ambiente, talvez. Né? Eu vou ver se outro ambiente favorece. Isso. Vou circular por outros meios. Né? E não deixar de acreditar. É preciso ter uma fé mínima em si. Né? A gente precisa desse retorno para poder continuar. Mas esse retorno é uma parte, né, da continuidade, da consistência. Não é tudo. Se a gente só depender desse retorno, a gente tá lascado. Porque quem consegue ir para frente vai lidar ali com obstáculos e precisa persistir. Né? A persistência é tipo, o ambiente tá me dizendo que não, mas eu vou continuar dizendo que sim. Bom, isso existe em todas as carreiras, eu acredito. Mas com a arte, atravessa a subjetividade, o olhar do outro, né? Então, eu acho que é muito mais difícil, né? A gente sabe que é uma carreira de alto risco, de investimento mesmo, porque eu acho que é muito fácil você desanimar. É muito fácil você... Primeiro, porque é isso, não depende muito da opinião do outro, da legitimação do outro, né? Porque você faz aquilo para compartilhar. E aí, muitas vezes, o que você está criando ali vem de um íntimo muito... eu meti a mão no microfone. Vem de um íntimo muito grande, assim, de uma intimidade muito grande, e aí você se sente exposto, aí você, poxa, eu me expus, eu mostrei uma intimidade, eu mostrei uma coisa que eu penso... aí vem, a gente se sente julgado ou diminuído pelo olhar do outro, né? Quando aquilo não atinge um lugar de reconhecimento. Eu acho que é muito sensível, né? O mercado da arte é muito sensível. Sim, e que o artista, na forma como funciona hoje em dia, está muito atrelado ao nome, à identidade da pessoa. Né? É diferente, se a gente for ver séculos atrás, o artista ele era encomendado e ele tinha que fazer um trabalho dele, né, como sei lá, tipo um marceneiro,
né? O móvel é desse jeito, ele tem que fazer seguindo os cânones, né? Então o artista as regras, o manual das regras da... Hoje em dia existe uma autoridade na criatividade em que seu nome está sendo exposto, né? A exposição de não sei quem, né? Seu nome está ali, é você ali. Então fica mais sensível esse lugar de rejeição, de ser aceito, de valor próprio, né? E uma coisa que eu acho que é legal também do episódio é que o próprio Lula Molusco, ele é engessado, né? Segue as regras e tal. Mas quando ele se permite pirar, né? Liberar, ter um momento de catártico mesmo, de emoção, de raiva, ele cria a obra-prima, entendeu? Isso, E aí eu fiquei pensando que o Lula Molusco, ele tem esse aspecto meio depressivo, meio mal-humorado, ranzinza, né? E aí eu fiquei... pensando que isso também gera boas obras, né, digamos assim. E aí eu acho que quando ele se permitiu meio que não seguir essas regras, né, que foi o que você falou, assim, né, no sentido de você persistir, de você... Ele criou uma parada que, tipo, encantou o mercado. Mas olha aí, encantou o mercado, encantou aquela pessoa que diz que aquilo é bom ou não, né? Quando ele se desamarrou, ele criou algo que foi aceito ali, né? Mas aí a gente já faz aquela crítica da crítica deles. Isso, por que ser aceito por ele, por essa pessoa? Isso, quem é esse colecionador? Por que a obra de Michelangelo, Davi, é a referência de melhor qualidade? Né? Eu, particularmente, eu gostei das obras Os autorretratos de Lula Molusco tem muito mais personalidade, né? Eu gostei do Corajoso e Macho dele. O título, pra mim, já tá ótimo também. A gente viu duas camadas de autoridade aqui em quem diz que a arte tem valor. Começou com o Lula Molusco e depois veio o colecionador. Né? Então são camadas de autoridade dizendo, né, que a gente passa a questionar. Às vezes o desenho talvez não esteja querendo dizer que a arte de valor vai ser aquele Davi, de Michelangelo. Está dizendo justamente que tem alguém dizendo o que é bom. Isso, exatamente. Então o desenho usou ali uma referência genérica do que é valoroso, né? Então a gente tem essas críticas da crítica do desenho também, de por que isso foi o referencial de maior valor, né? Obviamente, isso é uma longa discussão, que talvez não caiba nesse vídeo. A gente não sabe nem se tem fim. Que é uma discussão também que a gente fala, existe parâmetros objetivos de valor na arte? É completamente relativo, subjetivo. Eu acredito que os valores objetivos são parciais, assim. Tipo, existe algumas coisas objetivas que a gente encontra, mas outra parte do valor é subjetivo. Eu vejo assim, né? Então não é completamente objetivo. Não existe as regras da arte, não existe as regras da arte. Mas existe ali umas dicas e parâmetros que são comuns a todas as obras. Né? E eu acho que é meio sazonal também, desculpa te interromper. Tipo, naquele momento, tal coisa tá chamando mais atenção, tá sendo mais, vou chamar de, entre aspas, valorizado pelo mercado, entendeu? Eu acho que tem essas regras sazonais, talvez, sabe? Tipo, isso aqui é o que tá chamando mais atenção, as galerias estão querendo mais, os museus estão querendo mais, então aquilo acaba se tornando um padrão a ser seguido, né? E aí a gente já vai para uma outra discussão sobre autenticidade, tipo, será que eu tô realmente fazendo o que eu quero ou eu tô só seguindo o que o mercado tá valorizando, entendeu? Totalmente. Tipo, as reflexões vão, é exponencial, vai longe, sabe? A nossa mente, eu penso que ela um pouco tem essa tendência estatística no sentido de as autoridades, as elites, as pessoas estão acreditando que aquilo é de valor. E aí você fala, se tá todo mundo dizendo, eu tenho que fazer igual. Né? E eu preciso sobreviver. Então é corajoso o artista que às vezes tenta quebrar, né, o que... Abrir teu espaço. Abrir seu espaço. Então tem uma relação de poder nesse valor em relação à obra de arte, né? Então, Bob Esponja, ele perdeu toda a sua espontaneidade, capacidade, porque o ambiente em que ele estava disse que... Limou ele. Não tá legal isso aí. E aí, por inveja, né? Tipo, não foi nem uma crítica, assim, com fundamento aceitável. Foi puramente uma ditadura do que é certo e o que é errado, que veio de uma fonte, sabe? Isso, uma coisa totalmente parcial. Isso, né? Então você vê que muitos editais procuram um júri, que é um júri mais anônimo, e que é importante que esse júri não tenha conexão com as pessoas que estão concorrendo,
né? Para tentar... Que seja misto também, né? Que seja misto também, justamente para diminuir essa parcialidade, né? Tipo, às vezes um jurado vai lá e vê que tem um artista que é amigo dele. E aí ele já fica mais... Ele vai ser mexido com aquilo ali, vai querer ajudar um amigo, né? Às vezes ele até acha que não está sendo influenciado por isso, mas está sendo influenciado. É difícil, não tá? Não é difícil que existem as panelinhas por aí, Exatamente, né? Tá cheio de panelinha. É possível. Então, tenta-se fugir disso, mas é um pouco difícil fugir dessas parcialidades, né? E tem até instituições públicas que fazem parceria com instituição privada e a coisa começa a ficar um pouco suspeita, né? Tipo, é uma coisa pública em nome, né, do valor, sei lá, social como um todo, ou eu tô querendo agradar um lugar privado, né, que já representa um artista, eu vou ajudar aquela galeria que representa aquele artista, né? E aí faz essas panelinhas e de repente tem artista que é bom, que tem muito a dizer, que não está sendo visto porque ele não conseguiu se encaixar nessa panelinha. Isso. Quem já foi vítima disso? Eu acho que a sua proposta no início do vídeo se cumpriu, né? Você falou que a gente vamos falar sério aqui hoje. Sim, não, o assunto é sério, pô. É Bob Esponja? Sim, Bob Esponja é sério, pô. Bob Esponja não é palhaçada, não é porque ele é engraçadinho, um amarelinho e é um desenho. Pô. Inclusive eu tenho o dente igual ao dele. É mesmo? E aí, que nem o Bob Esponja aí? Eu não sei como é que é a risada do Bob Esponja. Sei lá. Patrick! Aí. Igualzinho. Agora fala olhando pra câmera pra eu dar um close no dente. Patrick! É um negócio assim, né? Eu não sei, eu não lembro mais a risada. E eu sou artista visual também, Juliana também é. E a gente sente essas coisas, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente não falou, mas só rapidamente um comentário. Eu acho que as redes sociais ajudaram um pouco nesse quesito, né? Sim, é verdade. Tipo, nesse sentido de você tentar um espaço, tentar ser visto, sem ter que... Vou falar um termo chulo aqui, mas babar ovo das pessoas, sabe? Assim... eu acho que também faz um pouco parte do networking você, entre aspas, babar ovo. É meio que você ali, sabe, fazer aquele network, aquela maciota, faz parte do jogo, entendeu? Mas, por exemplo, pra mim, individualmente, isso é muito difícil, sabe? Eu não consigo também, não. Então, as redes sociais têm seus problemas? Tem. Mas eu acho que nesse sentido pode ajudar bastante, sabe? O artista procurar esse lugar de se expressar com autenticidade e ser visto, né? Porque acho que tinha um pouco essa lenda de que, tu tá lá no teu ateliê e do nada um colecionador vai bater na tua porta e sua vida vai mudar, entendeu? Então pegou bem nesse lugar o episódio, assim. Porque imagine, às vezes tem um artista que mora no fim do mundo, sei lá, num lugar, quando eu falo fim do mundo, é um lugar que pouca gente vai, um lugar mais desconhecido, uma cidade longe, né? E esse artista consegue mostrar o trabalho dele para milhares de pessoas com a rede social, né? Então eu acho que isso é um aspecto positivo. Descentraliza quem tem a capacidade de mostrar para o mundo, né, o que faz, o seu talento. Sim. E aí você já vai para um outro lugar, que é um lugar mais da crítica, a rede social passou a ser esse lugar de status, de dizer o que é bom ou não, de que forma tem que estar Quantos ali. seguidores tem. Isso, aí já cria-se todo um outro mundo, uma outra dinâmica que também pode ser problemática, né? Sim. Mas é isso, é jogar o jogo às vezes, né? Aí você tem que entender até onde você está disponível. Então, a rede social dá algumas coisas, mas também tira um pouco outras, dificulta um pouco outras, né? Mas aí é uma outra discussão. É uma outra discussão. Então, encontrem essa verdade dentro de vocês primeiro, né? E vão mostrando essa verdade. Tipo, não tenham pressa de chegar num lugar idealizado de reconhecimento, não. Né? Vão lidando com essa verdade pessoal de vocês, vai mostrando. Eu sei que a gente precisa desse retorno das pessoas, né? Eu não estou negando isso. Mas não dê menos peso ao retorno, né? É pra você se importar com isso. Não é eu acho que não dá pra fingir que a gente não se importa com isso. É hipocrisia dizer que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas antes de se importar com isso, encontre essa verdade pessoal, né? De que você gosta do que você faz, de que aquilo faz sentido pra você e depois você vai mostrando, né? E pense que quanto mais você vai produzindo, mais você vai criando segurança, tua arte vai criando uma identidade que pode ser variável, entendeu? Estou dizendo que aquilo vai te trazendo mais corpo, né, como artista, mais verdade, mais segurança do que você está fazendo. E rede social ilude nossa cabeça, porque a gente vê um monte de coisa acontecendo na rede social. Que fulano está participando de tal galeria, que teve uma exposição há
puta que pariu. E que aí isso que aí tu vai se comparando. Você vai se comparando, pô, eu não tô conseguindo isso. É o lado nocivo que a gente comentou, né, das redes sociais. Então, vai aprendendo a se nutrir com o que tá mais ao seu alcance. Né? Não se ilude demais com o que tá na rede social, não. Então, é isso. A terapia de hoje foi essa. Virou uma palestra aqui de autoajuda para artistas. Comenta aí sobre isso e dá uma curtida também nesse vídeo, porque isso ajuda. Pronto. Tchau.